Então, John Locke, vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? E aqui desse lado, nesse lado aqui, que é o lado, nosso lado direito, né? Tá o empirismo, né? Que é a filosofia, tá aqui bem simples aqui, a forma como o John Locke ele vai trabalhar, né, essa concepção, tá? John Locke é um filósofo também político, ele vai trabalhar, né? Ele é um contratualista, é um assunto que vocês vão ver com calma no que vem, né? Então ele vai trabalhar aqui o contrato social, né? A questão política aqui da propriedade privada, né? O contexto que ele vai contribuir, ele é um precursor aí do iluminismo, ele vai trabalhar o liberalismo que a gente chama hoje o individualismo, a base está lá no John Locke, tá? Então, a sua teoria do conhecimento, que é o que a gente vai pensar hoje enquanto empirismo, ela vai dar base a toda a estrutura política, né? É a base epistemológica. O que é a base epistemológica? É justamente a forma como a gente olha o mundo e concebe esse mundo, né? Então, essa forma como eu concebo o mundo, ou seja, como eu entendo que as coisas funcionem, é a epistemologia. E, obviamente, esta forma ela vai implicar nas questões morais, tá? Então, a gente estudou lá o racionalismo no início da modernidade e agora nós vamos estudar o empirismo. O empirismo está localizado, né, cronologicamente no meio da modernidade, no meio do período moderno. São 3 séculos, né, de modernidade. Esse período moderno é um período de transição de valores, né, em que a gente sai de toda uma estrutura feudal para entrar numa estrutura de sociedade com a característica, né, que, né, se deu o nome de capitalismo. Tá? Então, essa modernidade é justamente esse período de transição. São 3 séculos de muitas mudanças. Tá? Então, a gente tem características ali, né, das crises que vão criar necessidades novas. Tá? Então, já estudamos o racionalismo, ela tem uma implicação, né? O racionalismo vai ter uma relação direta ali, ainda com a teologia, né? Vamos pensar ali, Deus está no centro do processo, mas o homem está transitando para um pensamento, né? Vamos dizer assim, de por ele mesmo buscar soluções, mesmo que exista esse Deus, tá? Descartes fez isso, né? E o racionalismo, ele vai trabalhar com a noção de ideias inatas, tá? Tá aqui no slide que o empirismo vai fazer essa crítica, ele vai criticar as ideias inatas do racionalismo. Esse é o primeiro ponto, tá? Tá escrito aqui, porque isso aqui foi feito há muito tempo, antes da reforma ortográfica. Eu vou ter que alterar a base original, né? Que é uma imagem, tá bem? Então, só para justificar porque a ideia está com acento. Tá? Então, o que que nós temos aqui? O primeiro aspecto é que o John Locke, ele precisa se posicionar, tá? Contra as ideias inatas do racionalismo. Isso porque existe sim uma implicação política, né? As ideias inatas do racionalismo vão defender um Estado, né, monárquico, né, autoritário, e que, num certo sentido, a gente não vai falar um pouco muito desse autoritarismo, dessa visão política, né, nesse momento, isso vai ficar para o ano que vem. Né? Então, mas esse Estado autoritário, ele vai ser legitimado no primeiro momento por Deus. Então, o governante é o representante de Deus, porque é preciso resolver os problemas, tá? Resolver todos esses problemas que estavam acontecendo ali, vocês, né, em história também estudam isso a fundo, a peste negra, né, a fome, né, a má produção, né, do solo ali da Europa já. Então, todo um colapso que existia social, econômico, né, vamos ali, naquelas populações, tá? Então, havia necessidade de um Estado centralizado para resolver aqueles problemas. Na medida em que esses problemas eles foram sendo resolvidos ao longo daquele primeiro século, né, século e meio, vamos dizer aí, surgem outros problemas, né, que aquele Estado, né, tão autoritário não é mais necessário. É preciso defender agora, né,
uma certa liberdade dos indivíduos, né? Uma vida pode ficar mais leve, né? E esse governante pode reduzir o poder. E esse governo pode ser feito de uma forma mais compartilhada, tá? Politicamente vai ser isso. O que que acontece? O John Locke está na Inglaterra. E lá na Inglaterra, né, a gente sabe que aconteceu a Revolução Industrial, né? Mas para que a Revolução Industrial ela acontecesse efetivamente, os ingleses vieram investindo ali em tudo, né? Os ingleses não tiveram acesso à colonização da América como uma resolução econômica ali, que aconteceu, né, em Portugal, foi partilhada a América ali entre Portugal e Espanha, a América mais produtiva, né, que tinha um clima quente, que produzia, né, açúcar, que tinham bens, né, que produziam riquezas que poderiam ser ali, né, bem aproveitadas na Europa. A Inglaterra, né, ela consegue ainda partilhar, fica com o norte da América, mas é uma região fria, é uma região que não dava para plantar, ter tanta riqueza, né, como já aconteceu, né, ali, né, na América, né, vamos dizer ali, portuguesa e espanhola, tá? Então, a Inglaterra vivia dos saques e vivia da produção interna, né? Eles, né, tinham, né, a produção de lã, né, uma produção manufatureira, eles vendiam muitos produtos, né? Se vocês estudarem para Portugal, né? Então, Portugal, ele estava rico, né? Então começava a consumir os artigos de luxo da Inglaterra. A Inglaterra vendia isso para poder extrair essa riqueza, né? E nesse sentido, os ingleses investiram, né, muito no desenvolvimento ali de tecnologias de produção, tá? Aí a Thaís está perguntando aqui, né? Epistemologia vem de epistem, né? Epistem, ó, não, epistem, essa palavra aí é de que origem, Thaís? Você, é uma palavra que você, inglês, o que que é? De onde você tirou essa expressão epistem, né? De que língua é essa, né? Epstein é um sobrenome, no caso, de uma pessoa. Que você... Eu digo pela similaridade da forma em que é escrito. Entendi. Talvez o nome da pessoa venha de epistemologia. E epistemologia, se a gente teria que olhar agora, se você quiser, você pode olhar no Google, bota assim epistemologia e coloca origem da palavra. Na verdade, você quer saber a etimologia da palavra. Etimologia, eu vou escrever aqui, etimologia. Não sei se tem o i. Deixa eu ver. Eu acho que tem o i. Se não tiver, você vê se tem o i. Você quer saber a etimologia, que é justamente a origem da palavra, origem. Aí você coloca lá e vai ver, né, qual que é a origem, né? Se é no latim, se é no grego, né? E a base dela, aí você fala pra gente aqui, Thaís. Dá uma olhada rápida aí. Tá? Ah, eu mandei reservadamente para Valentina, desculpa, deixa eu mandar de novo. Não sei por que está reservadamente para Valentina aqui. Acho que foi o último. Todos na reunião. Vou colocar para todos aqui. Olha aí a origem, tá, Thaís? Veja, procure aí. A etimologia da palavra epistemologia, tá? E aí você fala pra gente, porque ela tem, aí nessa origem, esse nome deve ter origem, a mesma base, a mesma origem. Então, né, o nome próprio que deve se desdobrar da origem da palavra etimologia, epistemologia, né? Então a gente tem etimologia e epistemologia, tá? Etimologia é a origem da palavra, origem, né? E epistemologia tem a ver com conhecimento. Então episteme, né? A palavra episteme, ela é conhecimento, mas eu não sei se ela é em grego ou em latim, né? Então essa palavra que você falou, epstein, isso parece alemão, porque esse final tem é alemão. Então você pode até olhar na tradução do alemão, né, para o português, por exemplo, ou para o grego, sei lá, né, qual que é
o significado dessa palavra em alemão, né? Porque parece ser um nome alemão por essa terminação. Mas assim, o alemão, né? O português, né? O francês, né? E às vezes eles têm uma base, nas línguas clássicas. O alemão se inspirou, assim, além de ser uma língua, vamos dizer assim, germânica, no sentido, o germânico é uma língua anglo-saxônica, e anglo-saxônica quer dizer que vem dos povos bárbaros, né? Dos nórdicos, né? Para não falar essa linguagem pejorativa, dos povos que vieram do norte para a Europa, eles tinham uma língua diferente do latim, né? Então, nesse sentido, que era o Império Romano que dominava ali. Mas quando a Alemanha, enquanto Estado, quis organizar eles tinham vários dialetos, né? Quis organizar uma língua mais científica, ele usou bases latinas, tá? Para criar essa língua. Então você vai ver algumas semelhanças da língua alemã, que eu acho que essa palavra é alemã, esse nome é alemão, com a base latina. Então, por isso que distorce. Poxa, mas o alemão não é anglo-saxão, né? Mas por que tem? Porque já houve essa mistura. Quando se quiseram organizar uma língua oficial na Alemanha, que a Alemanha trabalha com a língua oficial, que ela tem muitos dialetos, né? Essa língua oficial você aprende na escola como se fosse o inglês que vocês aprendem aqui, porque eles não falam efetivamente no dia a dia o alemão, né, oficial, né? O oficial são para os documentos oficiais e tudo mais. Eu fiz curso de alemão e todas as professoras que eu não fui à Alemanha, que começavam a dar aula sobre o alemão, inclusive tinha uma alemã, eu fiz o curso com alemã, e elas falavam dessa questão, né? Dessa língua que a gente vai aprender aqui o alemão, ser uma língua que lá também eles aprendem, porque não é a língua que eles usam no dia a dia, tá? Por isso tem essa base talvez latina aí, que eu acho que é o caso da epistemologia. Esse aí que você abstém, tá? Eu acho, mas vamos ver. Né? Pode ser que seja anglo-saxônica, só esteja aí uma semelhança de nomes, de palavras, de letras, né? E de sonoridade. Veja aí, Thaís, e fale pra gente. É complexa a sua pergunta? Eu sinto muito, é complexa, tá? Mas então, gente, continuando aqui, eu estava falando para vocês desse momento, né, histórico que surge o empirismo e a necessidade, né, que o John Locke tem de fundamentar essa teoria, essa filosofia, essa epistemologia nova que é, né, o empirismo, que diz respeito a como eu conheço. Por quê? Porque agora aconteceu algo na Inglaterra que foi a Revolução Gloriosa, e é quando a burguesia assume o poder, né, político, né, ou enfim, há uma partilha ali do poder político, não só na mão da nobreza, mas também na mão dos comuns, né, que são ali justamente o povo, né, que seria equivalente na França àquele terceiro estado. Na Inglaterra chamada a Câmara dos Comuns, né? Que tem um voto menor, é só um. Mas só que os comuns eram que estavam fazendo o comércio, né? Que estavam produzindo riquezas para a Inglaterra. E aí, então, a nobreza, né, que tinha mais força ali no parlamento inglês, ela não entendia de economia, não sabia legislar e tomava decisões que prejudicavam o desenvolvimento econômico da própria Inglaterra. Então houve ali uma revolução e tal, em que esses comuns conseguiram ter mais espaço para governar. Então já estava havendo uma diminuição, sim, do poder do monarca, né? Então, o John Locke, uma vez que esses comuns, né, passaram a ter mais voto, mais força no parlamento e as coisas funcionando bem economicamente, o John Locke tinha que justificar, né, o porquê que os comuns conseguiam governar bem, já que eles, por berço, por nascimento, não, né, deveriam ser capazes, como pregava a doutrina anterior das ideias inatas. Porque o que é a doutrina das ideias inatas? Diz que nós já nascemos com conhecimento. O conhecimento está na razão e a gente já nasce com esse conhecimento, tá?
E aí, dentro da estrutura política, a gente tem lá a sociedade dividida entre nobreza, clero, enfim, a estrutura feudal da sociedade que acometia toda a Europa, né, naquele momento. Então, eles vivenciam essa cultura, essas relações sociais e econômicas. Na medida em que aquela população que era considerada os camponeses, né, naquele estamento de camponês, começa a fazer comércio, se tornam burgueses, mudam de atividade e tudo mais, e aí tem acesso ao governo para poder, e desenvolvem economicamente aquela nação, né, é preciso mudar essa concepção, de ideias inatas, no sentido de que, né, a pessoa tem capacidade de fazer aquilo, né, que na classe social do estamento que ela está, porque ela herda aquilo, vamos dizer, dos seus familiares. Então, um camponês só poderia ser camponês, né? Um nobre só poderia ser nobre. De modo que esse nobre, qual era a atividade principal da nobreza? Cobrar imposto? Governar? Sim. Qual era a principal atividade do camponês? Buscar a sobrevivência? Trabalhar? Sim. E aí a gente tem ali, né? E aí na Idade Média vocês sabem que tudo estava dividido entre, né? Aqueles que rezam, né? Nessas atividades, né? Que é o clero para proteger, né? E o clero vem ou da parte dos camponeses ou da parte da nobreza. Então, esse clero, né, claro, nasceu, né, então se ele é da parte dos camponeses, ele vai, né, estar ali trabalhando com as populações camponesas, né, nas igrejas. Se ele nasce na nobreza e ele se torna clero, ele vai trabalhar na parte da gestão, né, vamos dizer assim, das decisões do clero. Então, é alto clero e baixo clero, né, estava dividido dessa forma, de acordo com a classe social que aqueles religiosos vinham. Então, o conhecimento e o status social era dado pelo nascimento, né? Então, o racionalismo reforça isso, dizendo, ó, né? As pessoas já nascem com as ideias. Então, o camponês já nasce sabendo ser camponês. Um nobre já nasce sabendo governar, certo? E o Locke precisava justificar por que aqueles camponeses de nascimento ou burgueses de nascimento que estariam num estamento, né, que não tem capacidade de governo, como não está no estamento da nobreza, tinha capacidade de governar, no sentido de tomar decisões para o desenvolvimento econômico da Inglaterra. Então, é aqui que há uma necessidade muito forte de se criticar essas ideias inatas. Elas não são válidas porque elas não explicam a capacidade desses burgueses governarem, né, por nascimento. Então, ele precisa de uma outra explicação. Ele precisa, e aí vem o empirismo. O empirismo vem da palavra experiência, tá? Então, ele vai dizer que, né, é da experiência que vem o conhecimento. Então, por que aqueles burgueses estão conseguindo governar bem, decidir bem, né, a economia e conseguindo governar? Porque eles têm experiência para aquilo. Eles têm vivência, eles têm conhecimento o conhecimento deles veio justamente da experiência. Sensível. E aí, deixa eu fechar aqui meu... Vem da experiência sensível, tá? E ele vai criar uma teoria em contraposição à teoria das ideias inatas, que é justamente a teoria da tábula rasa, tá? Então, essa teoria da tábula rasa, ela é muito séria. Por quê? Porque ela vai dizer que o seguinte, né? Então, vocês prestem atenção no que eu vou falar. Que, ao nascermos, né, nossa mente está vazia, não tem nada. Só começa a ser preenchida a partir do momento que a gente começa a ter experiência no mundo, tá? Então, essa é a teoria da tábula rasa. A teoria de que nossa mente é uma tábula rasa. O que é uma tábula rasa? Né? Seria tábula. Tábula rasa é liso, né? Reto, certo? Então, vou pegar aqui. Digamos que seja um pedaço de... E esse celular aqui, ele é um pedaço de pedra. Porque no passado se escrevia, né, as coisas se registravam em pedras, né? Se fazia
as inscrições nas pedras. Então, eles vão chamar uma pedra própria para você escrever conhecimentos, uma tábula rasa, ou seja, lisa, em que a gente vai escrevendo aqui, tá? Então, essa aí é uma analogia, aí essa expressão tábula rasa. E para a gente significa, obviamente, uma folha de papel em branco. Então, né, uma folha em branco, tá aqui. Uma folha em branco, no qual a gente vai colocando a experiência. Então, aqui, a pessoa, quando nasce, uma folha em branco, não tem nenhum conhecimento. À medida em que ela vai, né, vivenciando, vai escrevendo naquela folha de papel em branco os seus conhecimentos. Então, essa teoria que vai fundamentar e justificar, né, aquela nova forma de poder, aquela estrutura de governo, em que, né, os comuns, né, podem governar. Então, o conhecimento não é mais validado pelo nascimento, né? E isso traz uma liberdade imensa para as pessoas, né? E um senso de igualdade imenso, né? Porque antes você tinha uma sociedade desigual, camponeses, nobres, né? E clero, esses três, né, estamentos aí, e diferenças, claro, diferenças de funções sociais, diferenças ao nascerem, né, e de ações. Neste caso, não, todos nascem iguais. Todos, ao nascerem, são iguais, uma tábula rasa, tá? E aí é nesse sentido que a visão do empirismo, ela tem um aspecto político muito forte, tá? Eu não vou mais entrar aqui, ó. Eles não podiam mais conceber uma inferioridade ou subserviência inata dos escravos, né? Uma inferioridade por nascimento, não só dos escravos, mas de ninguém mais, né? Então, por isso que junto com o liberalismo que surge, né, é a ideia de liberdade, por isso surge essa ideia de liberdade, na verdade, e uma ideia muito séria aí, né, que nem é o individualismo que eu estou querendo dizer, mas de igualdade, tá? O mais sério aqui para a gente pensar nesse momento é a igualdade de todos, não há mais diferença de nascimento, tá? Então eu vou, né, descompartilhar aqui com vocês essa parte, tá? E agora eu vou compartilhar uma outra, que é, cadê a aula? Eu diminuí? Tá, diminuí, peraí. Esse aqui. Não estou conseguindo aqui. Deixa eu sair. Vou ter que pedir para compartilhar de novo, porque ele não estava aberto. Vamos lá. Esse aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês rapidamente aqui, né, esse slide que eu estava organizando ele, que é do empirismo. Então, John Locke, a gente falou essas questões, tá? Do Locke, John Locke, está aqui, né? Que ele vai valorizar, então, a experiência, está aqui. Né? E aí a gente também vai tentar falar rapidamente do Hume e do Beckley, que são duas coisas importantes aqui, algumas coisas importantes que eles falaram dentro da teoria do empirismo, tá? Então, tá curtinho aqui, eu não expandi muito, mas eu vou expandir depois ali para o terceiro ano. Então, a gente começando a falar aqui, ó, de uma forma mais técnica, o empirismo, né, surge na Idade Moderna como fruto de uma tendência filosófica que se desenvolve no Reino Unido, ou seja, na Inglaterra, né, desde a Idade Média. Então, né, tem origens outras. Verifica-se, então, a oposição ao racionalismo, que a gente já falou aqui, que é mais característicos, né, da filosofia continental. Ah, isso aqui é uma expressão que vocês podem ver aí nas provas, né? Então, a filosofia continental do continente, né? O racionalismo, Descartes é da onde? De onde que é o René Descartes? Né? De que região da Europa, de que país, hoje a gente poderia dizer, de que nação europeia, que língua o Descartes fala? Alguém pode me dizer? Descartes de onde que é? Eu suponho que seja a França. Isso aí. Francês. Hein, professor?
Você olhou, Thaís, lá? Eu amo sua mão. Você olhou ou você Eu não olhou? amo sua mão. Ah, Thaís. Sim, Thaís, agora eu tô te perguntando, você olhou ou não olhou lá o negócio da etimologia? Não olhou, não? Ah, tá bem. Não, ainda não. Beleza, Vou olhar isso mais tarde. depois, para brincar um Na pouco nossa ali. próxima aula eu respondo. Ah, tá bem, vou te cobrar, tá? Então, o racionalismo, ele é uma filosofia continental, tá lá na França, no continente, e a Inglaterra é uma ilha no norte, certo? Então, quando eles vão se referir aos pensamentos, são separados ali, né, pelo oceano, é o Mar do Norte, né, que tem ali, que separa a Inglaterra da Europa, do continente europeu. A Inglaterra é Europa, né, mas é uma ilha ali na Europa. Então, o continente europeu, que é aquela porção maior, né, de terra, não sei se como na geografia vocês vão definir como continente, não lembro mais, né, que é essa porção maior, né? Então, eles vão chamar, né, de continental. E aí tem sim uma diferença. Tudo que é produzido na Inglaterra, às vezes está quando eles se referem ao pensamento das outras nações que estão no continente, eles falam de filosofia continental. Então, veja, né? Aí é importante vocês entenderem isso, que essa expressão, essa forma de falar, né, existe e aparece nas provas e tal, tá? Causou uma grande revolução na ciência, né? Pois graças à valorização da experiência e do conhecimento científico, o homem passou a buscar resultados práticos e o domínio da natureza. E aí surge a metodologia científica, né? Então, o empirismo também é a base do pensamento científico atual. Né? A gente viu que o Descartes, ele contribui com o método científico, a questão da dúvida cartesiana, né, de você pela razão buscar o conhecimento, mas faz muitas críticas à percepção vinda dos sentidos, né, que ela é distorcida. Então, nesse aspecto, o empirismo vai se contrapor, vai dizer que o conhecimento vem sim da experiência. Então, neste momento, as duas teorias estão em oposição, brigando na Europa. Tá? Uma exclui a outra, mas na construção do conhecimento científico mais à frente, né, você vê que o Descartes não vai ser descartado, né, dentro do processo, do método, né, racional que ele cria, né, da dúvida, da investigação racional que é necessária se fazer, que a ciência usa também, né, não só o método cartesiano, mas a ciência também busca, né, as leis de funcionamento, né, também trabalha ali, né, com a indução que vai fazer com que o particular gere uma ideia geral, né, o particular, né, me traga, né, o entendimento de leis gerais de funcionamento do mundo. O particular é a experiência sensível. Tá? Então, o empirismo vai ter confiança na experiência sensível, sim, para que ela, como base do conhecimento. Na verdade, o empirismo, ele só confia na experiência sensível. Né? Então, o empirismo clássico que a gente conhece é do John Locke, né? Em que vai colocar a experiência sensível como a única fonte possível de conhecimento. Né? Então, não vai colocar o conhecimento como vindo da razão ou estando na razão. Tá? E é a base da ciência. A nossa ciência ela é mais materialista, né? E baseada nessa experiência concreta, real, dos sentidos mesmo. O que é a experiência sensível? De eu perceber o mundo, né? Pelos 5 sentidos básicos. Não é o sexto sentido, são os 5 sentidos básicos, né? Que é a visão, a audição, né? O tato, né? O olfato e o paladar, tá? Então é assim que o homem interage com o mundo e é assim que ele pode conhecer o mundo. E o John Locke vai achar, sim, que a gente tem possibilidade de conhecer esse mundo efetivamente a partir dos sentidos. Então, ele não é um cético, né, que o ceticismo desconfia dos sentidos, o Descartes também desconfia. Então, o empirismo não é cético nesse sentido. Principalmente o John Locke, ele não vai ser cético. Tá? Então, a gente vai falar de Locke, né? Ele vai dizer, tá aqui, que o saber humano é determinado, sim, pelas impressões vindas da sensação, né? Vindas dessa experiência sensível, e aí a teoria da tábula rasa, né? Que é justamente, né, que toda a mente nasce em branco. Né?
E aí, como é que são construídos os conhecimentos? Ah, agora é que a gente vai entrar na parte mais complexa, né? De Locke, tem o Hume e tem Becker. Então, o que que vai diferenciar esses três teóricos, tá? Principalmente é no processo de construção das ideias, e aí existe uma desconfiança sim dos outros empiristas, né, se existe um mundo, né, material, ou se ele é, enfim, se é só uma percepção, o que que é. Então, né, tanto o Beckley como o Hume, né, se a gente for olhar, pode ser que a gente até nem entenda que eles são empiristas, que eles estão pautados na experiência sensível. Então é importante ter muito cuidado sobre isso. Então, provavelmente vocês vão ter que rever esse conteúdo, não no segundo ano, mas no terceiro ano, vocês vão rever esse conteúdo com um pouco mais de maturidade intelectual, né, mais maduros ali, mais com um pouquinho mais de idade, para poder aprofundar essas questões, tá? Então, a gente vai tentar dar aqui já uma introdução a isso, né? Mas né, não fiquem muito chateadas aí se vocês, né, tiverem uma dificuldade, o que é natural, tá? A gente já está chegando ali no finalzinho aqui da nossa aula. Que horas são? Ai, sumiu a hora do meu celular. Gente, eu estou falando a verdade. Vocês acreditam nisso? Ah, apareceu agora. Gente, é incrível, ó. Agora voltou. Eu tinha que ter mostrado para vocês, porque está acontecendo todos os panes interessantes aqui, né? Mas tem um minutinho, tá? Só para eu dar uma coisa rápida, né? Para a gente fechar aí a aula de hoje, vocês irem para o intervalo. Então, veja, o Locke acredita que é possível, sim, eu chegar ao conhecimento e construir ideias a partir da experiência sensível, só e somente a partir da experiência sensível. Todas as outras ideias derivam de tipos de ideias, né, mais complexas, abstratas, derivam de associações que vêm de base sensível, de ideias mais simples, né? Então, aí o Hume vai falar de uma coisa muito importante, que é a causalidade. Né? Então, a gente começa a observar o mundo e vê que tem causa e efeito e tal, e a gente conclui coisas. Mas essa causalidade não são associação de ideias, né? É uma coisa que decorre da outra, que diz respeito ao hábito. Não está aqui nos slides, eu depois vou detalhar. O hábito de que todo dia de manhã, tal horário, mais ou menos, o sol vai nascer. Então, mas ao mesmo tempo, o Rio diz, eu não posso ter certeza que vai acontecer. Né? Tudo sempre aconteceu assim, mas pode ser que não aconteça em algum momento. Então, ele vai, né, falar assim, não dá para ter confiança nisso, porque a ciência quer ter confiança de que isso dá naquilo, a causalidade é como se fosse sempre daquele modo, para ele não. E o Beckley, que assim, ele vai criticar Locke e ele vai falar para. Ele vai colocar uma coisa muito não materialista, né? Que o que a gente pode garantir é que existem ideias e espíritos, né? Que as ideias são só uma forma de a gente tem de perceber o mundo, a percepção. Né? Nós percebemos o mundo e podemos perceber o mesmo objeto de formas diferentes. Então, nada pode me garantir que eu conheça esse objeto e que esse objeto exista. Porque aí ele vai falar que o que eu posso garantir é que tem o espírito que percebe, ou seja, os sujeitos, né? E dentro desses espíritos que percebem nós, existe Deus, né? E Deus tem uma existência independente de nós e ele percebe as coisas antes de nós. Então, nós podemos ter uma percepção do que Deus percebeu, mas que não necessariamente as coisas existam. Nossa, então é muito abstrato o pensamento de Berkeley, tá? Então, é nesse sentido que ele vai para além, né? Dá um nó na cabeça de vocês, porque uma vez que o empirismo se baseia na experiência, Berkeley entende que o mundo material existe, e eles vão chamar isso de um pensamento ingênuo do Locke. Garantir que esse mundo sensível, que esse mundo material, ele exista realmente. Tá, e aí é uma viagem muito e muito grande que o Beckley vai fazer aí, né? E que confunde um pouco a gente, mas o mais sério é a gente entender que empirismo é baseado, o conhecimento está baseado na experiência, né? E John Locke vai defender isso. E a crítica que Beckley faz é ele ser ingênuo de achar que isso é o que a gente entende, percebe pela experiência sensível, entender que isso seja de fato verdadeiro. Né? Então, ele diz, não, percepção, não há confiança na percepção. Né? Então, né? Será que é uma metafísica aí? Tudo bem, pessoal?
10:01, né? Vamos encerrar aqui, a gente continua, né? Semana que vem, Thaís vai me falar as coisas, a gente conversa melhor, tá bom, gente? A gente nunca tem tempo de conversar muito, né? Você tem Beijo que estar pra durante você. a aula. Beijo para vocês, bom lanche. A gente se fala semana que vem.